Esse é o segundo vídeo da série sobre sinapses do Teoria da Medicina. No último vídeo eu expliquei sobre os principais íons existentes dentro e fora da membrana dos neurônios e como a permeabilidade da membrana a eles, pela presença de proteínas transmembrana que servem como canais para a passagem desses íons, que são canais iônicos seletivos a cada um deles, gera inevitavelmente uma diferença de cargas elétricas concentradas em cada face da membrana, o que é conhecido como potencial de repouso. Falei também que o valor desse potencial elétrico de repouso pode variar um pouco entre diferentes neurônios, mas que em média no sistema nervoso central é algo em torno de menos 65 mV, ou seja, a face interna da membrana do neurônio é 65 mV mais negativa do que a face externa. A gente fala isso tomando como ponto de referência a face interna, por isso que aqui é menos 65 mV. É do ponto de vista da face interna, vamos dizer assim. Mas até aqui a gente falou da membrana só em repouso, sem influências externas. E repare que o potencial de repouso que eu expliquei é gerado basicamente por aqueles canais iônicos de extravasamento, que ficam naturalmente abertos nas condições habituais do neurônio. Mas eu falei também que existem três tipos principais de canais iônicos presentes na membrana do neurônio. Tem os canais de extravasamento, os canais dependentes de ligante e os canais dependentes de voltagem. Esses últimos dois tipos ficam geralmente fechados no neurônio em repouso, e a sua eventual abertura muda a permeabilidade da membrana àqueles íons que a gente discutiu, alterando desde levemente até drasticamente o potencial da membrana. Imagine então, por exemplo, que um outro neurônio faça uma sinapse química com esse neurônio nesse segmento da sua membrana. Não interessa agora se isso é em um dendrito, no corpo celular, enfim, eu quero que você entenda agora o conceito do que acontece. E imagina que esse outro neurônio libere aqui um neurotransmissor, como está representado aqui, que abre canais de sódio dependentes de ligante. Botei aqui L para chamar a sua atenção que são canais dependentes de ligante, o ligante aqui no caso sendo esse neurotransmissor liberado pelo neurônio pré-sináptico, que é esse neurônio para lá da sinapse. Representei aqui também para você lembrar do gradiente de concentração do sódio. Lembra que tem muito mais sódio fora da membrana. E mantive aqui também representadas as cargas do potencial de repouso. Depois a gente vai falar com mais calma sobre o que acontece aqui nessa fenda sináptica. Isso é tema para o terceiro vídeo da série sobre sinapse. A abertura desses canais de sódio que ficam fechados no repouso, no caso aqui por causa da presença desses ligantes acoplados, que eu representei por esses pontinhos brancos aqui, vai causar um influxo, ou seja, uma entrada desse íon na célula, tanto por difusão pelo seu gradiente de concentração, quanto pela atração elétrica da carga negativa da face interna da membrana. Lembre-se que o sódio é um cátion monovalente, ele tem carga positiva, mas preste atenção, não necessariamente isso vai causar uma enxurrada colossal de sódio para dentro da célula. O influxo depende de quantos canais se abriram, em outras palavras, do quão mais permeável a membrana ficou ao sódio e do tempo que eles permaneceram abertos. O importante é que, por menor que seja esse influxo, isso vai causar uma mudança abrupta na concentração das cargas elétricas em cada lado da membrana. O sódio não só leva sua carga positiva para a face interna da membrana, como também puxa cargas negativas para a face externa de onde ele entrou, vindas da zona neutra aqui do meio extracelular. Ou seja, isso causa uma mudança importante no potencial da membrana nesse ponto onde os canais se abriram. A isso se dá o nome de despolarização, um evento em que a face interna da membrana é positivada em relação à externa. Ou seja, você desvia o valor daquele potencial de repouso, que era de menos 65 mV, em direção ao zero, cargas iguais, situação em que a membrana não seria mais polarizada. Daí o nome despolarização. Mesmo que seja uma alteração pequena, uma mudança de menos 65 para menos 60 mV, que seja, já está valendo. Qualquer mudança que positive, ou seja, reduza a negatividade do potencial de repouso, é uma despolarização. Mas e aí, o que acontece? Ele fica assim com esse pedaço de potencial diferente em um ponto da membrana? Não. Assim que essa diferença é formada, as cargas positivas que entram são sugadas, por assim dizer, por essa barreira de cargas negativas na face interna da membrana, sendo espalhadas abruptamente para todos os lados. E o mesmo acontece do lado de fora com as cargas negativas que foram puxadas para cá, gerando assim uma corrente elétrica causada pela movimentação de íons, por isso também conhecida como corrente iônica. E acontece mais ou menos isso. Repare que a corrente logo se perde, é uma condução chamada decremental. Ela vai deixando de influenciar segmentos mais distantes do ponto de despolarização.
e logo depois tudo volta ao normal, tudo isso aqui vai voltar ao potencial de repouso de menos 65 em pouco tempo. Ou seja, a membrana logo depois recupera sua polaridade inicial, e por isso é chamado de repolarização. Mas por que isso acontece? Bom, por dois motivos principais. Primeiro, que a partir do momento que você muda a polaridade da membrana, você tira o potássio do seu potencial de equilíbrio, que eu expliquei no último vídeo, e por isso ele volta a sair mais da célula. Então você tem um efluxo de potássio por onde aquela corrente iônica passa. E o íon potássio é um cátion monovalente, da mesma forma que o íon sódio. Por isso, cargas positivas vão saindo e a corrente vai se perdendo, como se fosse a água vazando ao passar por uma mangueira cheia de furos, vamos colocar assim. Segundo, que assim que o sódio extra entra na célula, a bomba de sódio e potássio já começa a jogar ele para fora. Ela não tá nem aí. Quanto mais sódio tiver dentro da célula, mais frenética a sódio e potássio ATPase fica, sendo também a grande responsável por restabelecer os gradientes de concentração do sódio e do potássio depois que termina a repolarização e mantê-los depois no repouso, como eu falei no último vídeo. Entenda que ela trabalha o tempo todo, só trabalha mais, fica mais ativa quando aumenta a concentração intracelular de sódio. Agora, e se aquele estímulo inicial que a gente falou, como a liberação de um neurotransmissor, ao invés de abrir canais de sódio, abrisse canais de potássio que estavam antes fechados? Nesse caso, a força do gradiente de concentração do potássio, que é muito mais concentrado dentro da célula, falaria mais alto e o potássio sairia da célula. Como eu falei no caso do sódio, esse fluxo de potássio não necessariamente vai ser algo colossal. Depende de quantos canais se abriram e por quanto tempo. Mas observe que o que acontece nesse caso é um fenômeno oposto ao que acontece na despolarização que eu expliquei. A saída dos cátions monovalentes de potássio positiva ainda mais a face externa da membrana e puxa ainda mais cargas negativas da zona neutra do interior do neurônio aqui para a face interna da membrana, aumentando a diferença na concentração de cargas através da membrana, ou seja, deixando essa membrana hiperpolarizada, com potencial no valor de algo mais negativo ainda do que menos 65. Outra forma de gerar uma hiperpolarização é abrindo canais de cloreto, o que causa um influxo desse ânion monovalente. Por mais que a carga negativa da face interna da membrana se oponha a esse influxo, ela não é o bastante para barrar a força química do gradiente de concentração do cloreto quando mais canais seletivos desse íon se abrem, em relação aos de extravasamento que já ficam abertos no repouso, A entrada do cloreto traz mais cargas negativas para a face interna e puxa mais cargas positivas da zona neutra para a face externa, criando também um estado de hiperpolarização. Mas nem a hiperpolarização pela saída de potássio, nem a pela entrada de cloreto duram muito tempo se o estímulo inicial cessar. Logo, as bombas iônicas e os canais de extravasamento da membrana restabelecem o potencial de repouso e os gradientes de concentração. A membrana sempre tende a voltar ao potencial do repouso se deixada quieta. Agora que você já sabe o que é despolarização, repolarização e hiperpolarização, vamos entender o que é potencial de ação, ou PA. Repare que eu nem mencionei esse nome até agora. Muita gente mistura conceitos de despolarização com conceitos de potencial de ação, mas como você vai ver agora, são coisas distintas. Em primeiro lugar, eu quero que você faça uma associação mental entre potencial de ação e canais iônicos dependentes de voltagem. As duas coisas andam juntas, lembre-se disso. Em segundo lugar, vamos parar de falar agora da membrana neuronal de forma genérica e vamos pensar separadamente em cada parte do neurônio. A gente tem então os dendritos, o corpo celular ou soma e o axônio aqui em vermelho. E eu quero chamar sua atenção aqui para esse segmento inicial do axônio, chamado de cone axonal, que vai ser uma área particularmente importante. E eu representei o axônio de uma cor diferente do resto para chamar sua atenção para o fato de que ele tem uma característica fundamental que não se vê no resto do neurônio, que é o seguinte: a membrana do axônio apresenta alta concentração de canais dependentes de voltagem, ou canais VD. Tem um exército deles aqui ao longo de todo o axônio, em especial canais de sódio e potássio dependentes de voltagem. Esses canais, como o nome sugere, se abrem quando a voltagem do potencial de membrana atinge um determinado valor, chamado limiar de disparo. O limiar pode variar em diferentes neurônios, em função de diferentes níveis de sensibilidade desses canais, mas no sistema nervoso central é em média algo em torno de menos 45 mV, o que equivale a uma despolarização de mais 20 mV, ou seja, um desvio de 20 mV no potencial da membrana, levando o valor de menos 65 do repouso até os menos 45, que
são necessários para atingir o limiar de abertura desses canais. A maioria dos estímulos que causam despolarização em um neurônio típico do sistema nervoso central chegam nos dendritos ou no máximo no corpo celular, e uma única despolarização em um dendrito muito distante do axônio, por maior que seja, dificilmente vai gerar esse valor de menos 45 no cone do axônio. Dando um exemplo arbitrário, uma despolarização de mais 30 mV aqui, vamos supor, na ponta desse dendrito, gerando aqui um potencial de menos 35 mV, que é bem acima do que seria o limiar, vai chegar aqui no cone como uma corrente bem mais fraca, o suficiente para mudar o potencial aqui para, sei lá, menos 60 mV, uma despolarização de meros 5 mV aqui, que foi mais 30 lá no começo, mas foi se perdendo até chegar aqui, porque como eu expliquei, a corrente se perde ao longo da membrana, ela é decremental. Mas se vários estímulos despolarizantes forem gerados em sequência nos dendritos ou no corpo celular desse neurônio, uma hora o limiar vai ser atingido aqui no cone, que é o conceito de integração sináptica que a gente vai discutir no próximo vídeo. O limiar é atingido primeiro no cone, tanto pela sua posição inicial no axônio, quanto pela maior excitabilidade da membrana dessa região aqui, que costuma ter mais canais de sódio do que no resto do axônio. E por isso ele é a chamada zona de gatilho, na grande maioria dos neurônios do sistema nervoso central, porque é nele que se inicia o PA. Quando o limiar é atingido aqui na zona de gatilho, todos os canais dependentes de voltagem vão se abrir, tanto os de sódio quanto os de potássio. Só que os de sódio são muito mais rápidos, eles vão se abrir e se fechar antes mesmo que os canais de potássio terminem de se abrir. Então vamos considerar primeiro essa abertura massiva de canais de sódio dependentes de voltagem, que causa agora sim um influxo colossal de sódio para dentro do neurônio. A mudança no potencial de membrana por esse influxo é significativa, sendo abruptamente desviada para o valor do potencial de equilíbrio do sódio, que eu comentei no último vídeo. O potencial não chega mesmo a esse valor pelo extravasamento do potássio que continua acontecendo pelos canais de repouso, e também por um pequeno influxo de cloreto que acompanha essa entrada do sódio. Mas mesmo assim, a polarização da membrana chega de fato a se inverter, ficando mais positiva na face interna da membrana, podendo chegar até um valor de mais 40 mV, mais agora porque a face interna está mais positiva do que a externa, lembrando que a gente olha pelos olhos da face interna. E isso gera uma corrente iônica intensa que se difunde para os dois lados aqui. Só que a parte dessa corrente que vai de volta para o corpo do neurônio acaba se perdendo como as outras correntes de despolarização que eu já expliquei. Agora, a corrente que vai pelo axônio gera um fenômeno bem interessante. Ela é uma corrente autopropagável, porque os canais de sódio dependentes de voltagem que vão se abrindo com a passagem dela pelo axônio a mantêm viva, eles impedem que ela se perca. Isso é um processo de feedback positivo ou retroalimentação positiva. Quanto mais canais dependentes de voltagem se abrem, mais a corrente se propaga. E quanto mais ela se propaga, mais canais se abrem. Isso é o PA, uma corrente iônica despolarizante que não se perde ao longo da membrana do axônio. Ela não é decremental. Uma vez gerada, ela vai até o final. Por isso se diz que o PA é um fenômeno de tudo ou nada. Ou ele não acontece, ou ele acontece e vai até o final. É uma condução sem decaimento. Agora, cuidado para não confundir. A característica essencial do PA é que ele não decresce ao longo da membrana, mas a sua velocidade pode variar em diferentes neurônios. Ela depende, primeiro, do diâmetro da fibra do axônio. Fibras maiores conduzem o PA mais rápido, porque nelas há menos extravasamento das cargas positivas sendo conduzidas, e segundo, da presença de mielina, que é algo que eu já falei em vários vídeos aqui do canal. A mielina é um isolante elétrico que envolve o axônio com esses pontos descobertos aqui, chamados nodos de Ranvier, onde se encontram os canais de sódio dependentes de voltagem nos neurônios mielinizados. Você poderia se perguntar, mas a corrente não se perde entre um nodo e outro, já que eles ficam tão longe um do outro? Não é preciso haver a presença dos canais de sódio dependentes de voltagem para que a corrente do PA não seja decremental? O que acontece é que a mielina impede não só a entrada de sódio nesses pontos que estão isolados, como também a saída de potássio. Ela serve como um isolante nos dois sentidos. E seria isso, esse refluxo de potássio, que faria a corrente se perder. Desse modo, só os nodos de Ranvier de fato se despolarizam e conduzem o potencial de ação, o que o torna muito mais rápido, sendo chamado de condução saltatória, que vai pulando de um nodo para o outro. Mas voltando para o PA, os canais de sódio dependentes de voltagem são configurados de modo que eles sempre se fecham depois de cerca de 1 milissegundo, ou seja, eles ficam abertos só por 1 milissegundo. E esse é o tempo que leva para os canais de potássio dependentes de voltagem terminarem
terminarem de se abrir. Isso pode ser bem visualizado nesse gráfico aqui, ó, que você encontra em qualquer livro de neurofisiologia ou de fisiologia geral, que é um gráfico que vai servir para mostrar as fases do PA. Em um neurônio em repouso, como a gente já falou várias vezes, o potencial da membrana fica aqui em mais ou menos menos 65 mV. À medida que ele vai recebendo despolarizações, ele vai subindo, só que se nada acontecer, cai de novo. Mais despolarizações, sobe mais, mas se ficar quieto, cai de novo. Às vezes ele pode ser hiperpolarizado por algum neurônio, só que se deixado quieto também volta para o repouso. Às vezes ele é hiperpolarizado, recebe uma despolarização, só que ela só basta para fazer ele voltar para o repouso mesmo, ou passar um pouco mais e voltar para o repouso. Então ele fica oscilando assim à medida que recebe informações que não sejam o bastante para fazer o cone axonal atingir o limiar, que está representado aqui por esse pontilhado vermelho, que estaria mais ou menos em torno de menos 45 mV em média. Mas quando isso acontecer, quando ele for despolarizado bastante para que o seu cone, que é a sua zona de gatilho, chegue aqui nesse limiar de disparo, a gente vai ter o potencial de ação, que nos neurônios se comporta dessa forma. A partir do limiar, ele se despolariza rapidamente, positivando o lado interno da sua membrana, podendo chegar até mais 40 mV, como está representado aqui por esse pontilhado amarelo. E essa primeira fase é chamada de fase ascendente, que é a parte de despolarização do PA. Muitos autores chamam atenção também para esse momento aqui que ele está acima do zero. Olha só, marquei nesse pontilhado verde aqui o nível zero, que é o momento em que as cargas do potencial de membrana se invertem, momento em que a face interna passa a ficar mais positiva do que a externa, e isso é chamado de pico de ultrapassagem, que é a membrana com potencial invertido, e a partir desse ápice dele, a queda dele, que eu botei em azul aqui, é a fase 3, chamada de fase descendente, que é quando a membrana passa pela repolarização pelo efluxo do potássio. Repare aqui, ó, que isso aqui é um gráfico do potencial de membrana em milivolts, né, pelo tempo em milissegundos. Exatamente no tempo de 1 milissegundo, como eu falei, essa despolarização para porque os canais de sódio dependentes de voltagem se fecham. E é também nesse momento, após 1 milissegundo, que os canais de potássio dependentes de voltagem terminam de se abrir. E pelo efluxo massivo de potássio, o neurônio sofre essa repolarização, sendo comum até que o efluxo de potássio passe um pouco do limite e hiperpolarize um pouco essa membrana, que seria o estágio 4 de hiperpolarização. Alguns autores contam só a fase ascendente, fase descendente e hiperpolarização, seria 1, 2, 3. Eu botei aqui o pico de ultrapassagem só para te mostrar que é uma fase que existe também. E repare que o processo todo dura em torno de 2 milissegundos, ou seja, os canais de potássio também ficam abertos mais ou menos por 1 milissegundo, só que eles levam 1 milissegundo para se abrir e depois mais 1 milissegundo para fechar, enquanto os canais de sódio em 1 milissegundo já abrem e fecham. E isso se repete ao longo de toda a membrana do axônio. É esse que é o padrão seguido pelo potencial de ação. Entenda que isso seria o potencial de ação em um ponto específico da membrana. Isso vai se repetindo ao longo do axônio à medida que o potencial de ação é conduzido. Muita gente acha que essa hiperpolarização, ou então que a mudança nos gradientes de sódio e de potássio depois do PA passar, são o que impede um novo PA de acontecer logo em seguida. Mas isso não é verdade. O chamado período refratário absoluto do PA, que realmente existe, acontece por um motivo. Depois do seu fechamento, em 1 milissegundo aqui em cima, os canais de sódio dependentes de voltagem ficam travados até que o potencial de membrana volte a um valor que seja ao menos próximo do de repouso. Esse mecanismo é importante para que o PA possa ser unidirecional, porque sem isso a corrente do PA ficaria indo e voltando desenfreadamente no neurônio, o que é uma causa molecular possível de uma crise epiléptica. Mas enfim, perceba que essa trava dura também apenas mais 1 milissegundo, que é o tempo para essa membrana repolarizar. A hiperpolarização pós-PA causa apenas o chamado período refratário relativo, porque a próxima despolarização para atingir o limiar vai ter que ser um pouco maior. A mudança nos gradientes de concentração inicialmente não é um problema. Mesmo que não dê tempo da sódio e potássio ATPase reestabelecer totalmente os gradientes, um único PA não faz nem cócega nesses gradientes. A frequência máxima de disparo de PAs por um neurônio é de cerca de 1000 Hz, ou seja, 1000 PAs emitidos por segundo, já que o período refratário absoluto é de 1 milissegundo. Só depois de um bom tempo emitindo PAs que a mudança nos gradientes de concentração dos íons passa a ser um problema, principalmente pelo potássio, que é o íon ao qual a membrana é mais permeável. O acúmulo de potássio fora da membrana vai tornando mais difícil a repolarização do neurônio. E lembre-se que sem a repolarização, os canais de sódio dependentes de voltagem não se destravam. Quem ajuda muito a adiar esse problema são os astrócitos. Eles não só captam para dentro deles mesmos esse potássio em excesso no meio extracelular, como têm o poder de regular quimicamente a barreira hematoencefálica, que é a barreira que filtra o que passa do sangue
sangue para o sistema nervoso central, e o astrócito regula ela para reduzir a quantidade de potássio chegando do sangue. É por isso que uma injeção de potássio é letal por causar uma parada cardíaca e não algum problema no sistema nervoso central. As fibras musculares cardíacas não têm um mecanismo de defesa eficaz contra o aumento excessivo de potássio na corrente sanguínea, como o sistema nervoso central tem, com os astrócitos lá protegendo os neurônios dessas variações iônicas do sangue. Por último, eu queria só te mostrar uma coisa. A gente falou aqui mais dos neurônios do sistema nervoso central, que são multipolares, mas nos neurônios sensitivos periféricos, que são pseudonipolares, como esse aqui representado, o PA não é gerado no cone axonal, porque na verdade eles nem têm isso. A zona de gatilho deles é na ponta do próprio processo periférico. Por isso eu falei no vídeo de neurônios e neuróglia que esses neurônios tecnicamente têm 2 axônios, porque tanto o processo periférico quanto o central são carregados de canais dependentes de voltagem, e por isso são capazes de conduzir o potencial de ação. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que ele tenha te ajudado a entender esse monte de conceitos, e a gente continua a discussão no próximo vídeo de neurofisiologia, quando eu vou falar de transmissão e integração sináptica e as diferenças entre sinapses químicas e elétricas. Então é isso aí, até lá!